Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va? Oui, je vais très bien. Et toi? Je vais très bien. Et toi? Bien aussi. Bien aussi. Não bien aussi, não é a marca do carro, né, gente? Bien aussi. Toi? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Oui, je vais très bien. Et toi? Bien aussi. Le devoir pour la leçon 14, copier, mas é com Z, gente. Copier les phrases et traduire com R, tá? Sem conjugação. Copier les phrases et traduire les phrases aussi. Então, vocês tinham que copiar e traduzir as frases. Écouter et répéter la leçon 4. Escutar e repetir a leçon 4. Donc, en français, le vocabulaire pour la leçon 3. Seulement en français. D'accord? Un moment, s'il vous plaît. Non. En français seulement. D'accord? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En français seulement, d'accord? Oui, bien sûr. Será em francês somente, beleza? Sim, é claro. On y va. On y va. On y va. Tipo, let's go. On y va. Let's go. Le bistrot est grand. Le bistrot est très grand. Le bistrot est confortable. Oh, le bistrot est très confortable. Le bistrot est raisonnable. Le bistrot est très raisonnable. Quand ils ont faim, quand ils retournent, quand ils expliquent, quand ils traversent, quand ils aiment, je retourne, tu retournes, il retourne. Nous retournons, vous retournez, il retourne. J'explique, tu expliques, il explique. Nous expliquons, vous expliquez, ils expliquent. Je traverse, tu traverses, il traverse. Nous traversons, vous traversez, il traverse. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. C'est le mélange. C'est tout. C'est exactement. C'est l'appétit. Le repas est bon. Le sandwich est bon. Le prix est bon. Le client est content. Le client est très content. Le snack bar est en face. Le snack bar est juste en face. Le snack bar est là. Le snack bar est juste là. La table est agréable. La table est pratique. La table est libre. Le service est cher. Les marques est cher. Le vin est cher. La cuisine est chère. La carte est chère. Le verbe servir au présent. Je sers, que eu sirvo. Tu sers, il sert,
Nous servons, vous servez, ils servent. Les garçons servent les clients. Les garçons servent les clients ici. La serveuse sert les clients. La serveuse sert les clients ici. Nous voulons manger. Nous voulons manger les jambons. Nous voulons manger les saucissons. Nous voulons manger les fromages. Nous voulons manger les jambons, s'il vous plaît. Nous voulons manger les saucissons, s'il vous plaît. Nous voulons manger les fromages, s'il vous plaît. Nous voulons de l'addition. Pessoal, vai ter que colocar D aqui, tá bom? Nous voulons de l'addition. Nous voulons de la bière. Nous voulons de la boisson. Nous voulons du verre. Nous voulons du verre. Nous voulons un verre de vin e nous voulons un verre de vin rouge. Aqui seria dele e esse dele vai virar du. Ao invés de falar nous voulons de le verre, a gente fala nous voulons du verre. O vocabulário, le vocabulaire é ici. Leçon 4, la première promenade à Paris. Un moment, s'il vous plaît. Ici. Écoutez, s'il vous plaît. Ah, por que deu problema no download? À l'hôtel. John et Gisela cherchent un hôtel. Devant la gare, il y a des voitures, des autobus, des taxis et des piétons. Des hommes, des femmes. Espera que baixou errado, pelo jeito. Downloads. Não, baixou certo. À l'hôtel. John et Gisela cherchent un hôtel. Devant la gare, il y a des voitures, des autobus, des taxis et des piétons. Des hommes, des femmes, des enfants. Il y a même des vélos, mais pas beaucoup. Bientôt, les deux touristes trouvent un petit hôtel, l'hôtel Bellevue. Ils entrent dans le hall et vont à la réception. Un monsieur dit « Bonjour madame, bonjour monsieur, vous désirez? Avez-vous des chambres pour une nuit? La première promenade à Paris. » Le matin, John et Gisela prennent le petit déjeuner. Du café au lait, du pain, des croissants, du beurre et de la confiture. Gisela, qui n'aime pas le café, demande un thé au citron, sans sucre. En France, on ne mange pas beaucoup le matin. En Allemagne ou en Angleterre, par exemple, on sert des œufs et du jambon au petit déjeuner. Mais pas en France. Après le petit déjeuner, les deux touristes font une promenade. Ils prennent l'autobus jusqu'à la place de la Concorde. Ce n'est pas loin. Quelle animation! Quel bruit! Partout, il y a des feux verts et rouges. On voit aussi des agents qui règlent la circulation. Alors, ils commencent à monter les Champs-Élysées. Il y a beaucoup de cafés avec des terrasses, des restaurants, des cinémas, des magasins, des agences de voyage, des banques,
des hôtels. Au bout de l'avenue, il y a l'Arc de Triomphe. Mais John ne veut pas aller si loin et il propose: entrons dans un café. De la terrasse, on regarde les gens qui passent. Bien sûr, dit Gisela avec un sourire. surtout les jolies femmes. Et John pense: pourquoi pas? Je suis désolée pour le retard. Me desculpem pelo atraso. La première promenade à Paris. A próxima vez que vocês virem a palavra promenade, vocês já sabem que tudo que for de promenade é de passeio. D'accord? Vamos lá. Segunda escuta. Ah, vocês estão de sacanagem comigo esse áudio, hein, gente? La première promenade à Paris. Le matin, John et Gisela prennent le petit déjeuner. Du café au lait, du pain, des croissants, du beurre et de la confiture. Gisela, qui n'aime pas le café, demande un thé au citron, sans sucre. En France, on ne mange pas beaucoup le matin. En Allemagne ou en Angleterre, par exemple, on sert des œufs et du jambon au petit déjeuner. Mais pas en France. Après le petit déjeuner, les deux touristes font une promenade. Ils prennent l'autobus jusqu'à la place de la Concorde. Ce n'est pas loin. Quelle animation! Quel bruit! Partout, il y a des feux verts et rouges. On voit aussi des agents qui règlent la circulation. Alors, ils commencent à monter les Champs-Élysées. Il y a beaucoup de cafés avec des terrasses, des restaurants, des cinémas, des magasins, des agences de voyage, des banques, des hôtels. Au bout de l'avenue, il y a l'Arc de Triomphe. Mais John ne veut pas aller si loin et il propose: entrons dans un café. De la terrasse, on regarde les gens qui passent. Bien sûr, dit Gisela avec un sourire. surtout les jolies femmes. Et John pense: pourquoi pas? Agora é a nossa vez. Vamos lá? Oh, Uma tarefa que eu quero é que vocês copiem o texto, tá? Em francês. Vamos lá. La première promenade à Paris. Le matin, John et Gisela prennent le petit déjeuner. Copiez, s'il vous plaît. Un moment. Prendre le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner é tomar o café da manhã. De manhã, John e Gisela tomam o café da manhã. Du café au lait, du pain, des croissants, du beurre et de la confiture. Vamos de novo, vamos lá. Du café au lait, du pain, des croissants, du beurre et de la confiture. Por que tem esse de lá? Quem sabe um pouquinho de inglês, eles usam uma palavra chamada some. Quando você quer dizer um pouco de tal coisa, uma determinada quantidade que você não sabe se é 1 quilo, 2 quilos, um dia, 3 horas. Então você fala some, alguns, um pouco de. Em francês, um pouco de. En français, il y a du, de la e de. O du é quando é masculino, de lá é quando é feminino e de é quando é plural. Então, o que eles tomam no café da manhã?
um pouco de café com leite, um pouco de pão, um pouco de croissant, um pouco de manteiga e um pouco de compota, não é compota, aquela coisa docinha que passa no pão, geleia, tá? Então, ele poderia falar só café au lait, pain, croissant, beurre e confiture. Poderia. Mas eles colocam esse do, de e de lá, porque é um pouco disso daí, tá bom? Então, pega o seu marca-texto e vamos marcar essas coisas, vai lá. Du café, du pain, du café, du pain, des croissants, du beurre, um pouco de beurre, que é a manteiga, e de la confiture, um pouco de geleia. Vamos lá. Gisela, qui n'aime pas le café. Aí vamos lá. Ctrl C. Ne, tananã, pá. A gente já falou sobre isso. O que é o ne, tananã, pá? É o negativo. É o negativo. Só que o nosso verbo aqui, ele está com M, com A de anusca. Então, ele faz um apóstrofe no lugarzinho. Então, Gisela, qui n'aime pas le café, demande un thé au citron sans sucre. Sans sucre. Copiez, s'il vous plaît. Sans. Sem. Então, ele fala sans sucre, sem açúcar. Como é que eu falaria sem café? Sans café. Como é que eu falaria sem limão? Sans citron. Vamos lá? Sem café? Sans café. Sem limão? Sans citron. Você não quer? Você quer sem manteiga? Sans beurre. Só mais um. Sem leite? Sans lait. Vamos ler então? Vamos lá. Sans sucre, sans café, sans citron, sans beurre, sans lait. A Gisela, que não gosta de café, não ama o café, demanda um chá com citron. O citron. Vocês lembram que a gente já tinha visto o fromage? Vamos copiar, vai, que isso é importante. Vamos lá. O citron quer dizer que tem limão. Como que é com queijo? O fromage. Com presunto. O jambon. Com salsicha. O saucisson. Aqueles legumes na manteiga. O beurre. E como que seria o pãozinho com confiture? O confiture. Tá vendo que legal? Quando a gente sabe um monte de palavras, a gente pode começar a montar novas coisas. Então, deixa aqui, eu vou tirar esse panda para fazer uma anotação certa. E o some. Tá. Então, esse aqui é uma coisinha que eu pedi para anotar. E esse daqui era o verbo prendre del petit jaune. Vamos lá, então, de novo. N'est pas, sans sucre, sans café, sans citron, sans beurre, sans lait. Au citron, au fromage, au jambon, au saucisson, au beurre, aux confitures. Du, de la, de. Prendre le petit déjeuner. En France, on ne mange pas beaucoup le matin. Olha que legal. O que é o verbo manger? É o verbo comer. O que era o ne pas que eu já tinha falado para vocês? Ne, tananã, pas. Quer dizer que é o não. Então, se manger é o verbo comer, como que seria não comer? Ne, manger, pas. A gente já sabe que on significa a gente, no sentido de nós.
Então, a gente come, on mange. A gente não come, on ne mange pas. A gente come muito, on mange beaucoup. Nós não comemos muito, a gente não come muito, on ne mange pas beaucoup. Olha que legal. Vamos lá. Ne pas manger. Ne manger pas. On mange. On ne mange pas. On mange beaucoup. On ne mange pas beaucoup. Nós não comemos muito. Então, ele está falando o quê? En France, na França, on ne mange pas. Nós não comemos beaucoup, muito, le matin, de manhã. En Allemagne, Alemanha, você faz um nha, nhé, nhi, nho, nho, só que só para no nha, vai. En Allemagne, en Angleterre, par exemple, na Alemanha ou na Inglaterra, por exemplo, on sert 2 œufs et du jambon au petit déjeuner. Quem lembra o que era o tal do on sert, que a gente viu na nossa tarefa agora há pouco? On sert, a gente serve. Nós servimos. On sert 2 œufs, alguns ovos, e du jambon, um pouco de presunto, au petit déjeuner, do café da manhã. Mais pas en France. Olha que legal. Mais pas en France. O que é esse pas en France? Você já não sabe que ne, tanana, pas é o não? Então, pas en France, não na França. Pas ici, não aqui. Ó, vamos lá? Pas en France, não é na França, não. Pas ici, aqui não. Nem sempre. Pas toujours. Lembra que a gente já tinha visto toujours? Pas toujours, não sempre. Tá bom? Comigo, não. Pas avec moi. Avec moi. Vamos lá? Pas en France, pas ici, pas toujours, pas avec moi. Après le petit déjeuner, depois do café da manhã, les 2 touristes font une promenade. Vamos copiar. Font une promenade. E esse tal de font vem do verbo faire. Anota lá. Faire é o verbo fazer. Ils font une promenade. Eles fazem um passeio. Ils prennent l'autobus jusqu'à la place de la Concorde. Ils prennent l'autobus. Anota lá. E agora eu vou pegar lá em cima aquele negocinho do prendre. Lembra do prendre le petit déjeuner? Ótimo. Agora eu quero mais um, ó. Você pode pegar o café da manhã e também vai ser prendre l'autobus. Pegar o ônibus. Prendre l'autobus. E quem que é esse jusqu'à? Olha que legal. Vamos anotar um negócio? Presque. Lembra? Presque. Quase. A gente viu na tradução, acho que da aula 13. Presque. Quase. Toujours. Sempre. Agora, jusqu'à. Jusqu'à. Até. A gente também já tinha visto avec, que é com. Então, são pequenas palavrinhas que vão nos ajudando. Après, essa é importante. Après, depois. Avant, antes. Vamos lá? Font une promenade. Fazem um passeio, le verbe faire. Ils prennent l'autobus, eles pegam o ônibus jusqu'à la place de la Concorde, até a Praça da Concórdia. Prendre le petit déjeuner, prendre l'autobus, presque, quase, toujours, sempre, jusqu'à, até, avec, com, après, depois, avant, antes.
Ce n'est pas loin. Nossa, olha quanta coisa massa nessa aula. Ce n'est pas loin. Vocês já tinham estudado o c'est. Lembra? C'est pratique, c'est agréable, c'est joli. Agora, aqui, o que ele fez? Ele pegou o meu verbo ele pegou o ne, tananã, pá, e ele fez o negativo. Ne, e, pá. Mas o que acontece? Termina em e e começa em e. Então, vai ser n, apóstrofe, este, pá. Ne, pá. Aí ele montou a frase. Ce n'est pas loin. Não é longe. Quelle animação, que animação, quel bruit, quanto barulho. Partout, ai, essa é linda. Partout, vamos anotar nessa aqui, ó, nessa caixinha. Partout, por todos os lados. Il y a des feux verts. Existem luzes verdes e rouges. On voit aussi, a gente vê também des agents qui règlent la circulation. A gente está vendo os agentes, os policiais que vão cuidar da circulação. Alors, il commence à monter les Champs-Élysées. Então, assim, portanto, vamos colocar aqui. Alors, então, e vamos colocar o aussi também. Alors, il commence à monter les Champs-Élysées. Eles começam a caminhar pela Champs-Élysées. Subir no sentido de caminhar, tá bom? Passo marcar texto no monter. Il y a beaucoup de cafés avec des terrasses. Existem muitos cafés com terraças, de restaurants, de cinéma, de magasins. Anota aqui magasin é loja. Então, de magasin, algumas lojas. Des agences de voyage, agências de viagem, de banque, des hôtels e DDD. Quem que é esse DDD? Alguns. Au bout de l'avenue, no final da rua, deixa eu só passar aqui. DD. De banque, des hôtels. Au bout de l'avenue, pinta isso, vai. Au bout de l'avenue, no final da rua, il y a l'arc d'un triomphe. Existe o arco do triunfo. Mais John ne veut pas, João não quer. Aí vamos lá, a anotação, vai. John veut, quer dizer que o João quer. Aí a gente está tentando aprender nessa lição que o negativo em francês é ne, tananã, pá. Então, quando eu quero falar que o João não quer, John ne veut pas, aí eu falo o que ele não quer. John ne veut pas aller, e vocês sabem que aller é o verbo ir. João não quer ir si loin, tão longe. Et il propose, e ele propõe. Entrons dans un café. Entremos em um café. De la terrasse, desde a terraça, on regarde les gens qui passent. A gente olha as pessoas que passam. On regarde, a gente olha. Les gens, as pessoas que passent, que estão passando. Bien sûr, dit Gisela. Claro, diz a Gisela. Anota bien sûr. Avec un sourire. Com um sorriso. Surtout les jolies femmes. Hein? Aí eu vou copiar essa aqui, ó. Esse roxinho aqui é fascinante. Ctrl C, que já tem umas palavrinhas que eu quero colocar. Vamos lá. Ó. Aussi. E eu quero isso aqui, ó. Bien sûr. Bien sûr. E agora o surtout. Principalmente. Principalmente, surtout les jolies femmes. As moças bonitas. Et j'en pense. Pourquoi pas? Por que não? Lembra do meu pá lá de cima? Pourquoi pas? Por que não?
Vou até trazer de volta ele aqui, o meu pazinho que eu tinha feito bem bonito. Cadê ele? Pas. Pas en France, pas ici, pas toujours, pas avec moi. Olha que lindo. Vamos lá? Presque, quase, toujours, sempre, jusqu'à, até, avec, com, après, depois, avant, antes, partout, por todos os lados, alors, então, aussi, também, bien sûr, é claro, surtout, principalmente, pourquoi pas, por que não? Pas en France, pas ici, pas toujours, pas avec moi. O que eu quero de tarefa de vocês? Copiar esse textinho em francês, ouvir e repetir. D'accord? Les devoirs. Postar na aula 15. Postar na aula 15. Copier et traduire. Copier et traduire les textes pour la leçon 4. Écouter et répéter l'audio 3 fois. Tem os acentos. Copiar e traduzir o texto da lição 4, escutar e repetir 3 vezes. Mas antes, eu vou só fazer um negocinho aqui. Eu vou copiar isso e jogar dentro do nosso Google documento para que vocês possam fazer as anotações, d'accord? Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.